O Vila Nova se classificou na Copa do Brasil após empate em 0 a 0 no tempo regulamentar e Dalberson brilhando nos pênaltis e garantindo uma boa grana nos cofres do Vila, além de, obviamente, a passagem para a próxima fase da competição. E claro, para o torcedor, pelo menos a maioria, o que importa é o resultado final. Mas você que está aqui assistindo esse vídeo, certamente não quer só saber disso, você quer a análise do jogo. E eu vou trazer pra você a análise dessa partida e temos muito o que falar pra você, torcedor do Vila Nova, pra você entender o que aconteceu e também pra você ter um vislumbre desse restante de temporada, porque certamente teremos muitos pontos a questionar sobre o futebol do Vila Nova nessa partida. E é claro que eu vou trazer detalhadamente pra vocês como foi esse empate no tempo regulamentar, como o Vila se portou nesse jogo, o que aconteceu pra o Vila não conseguir vencer durante os 90 minutos e conseguir sua classificação apenas nos penais. Tudo isso depois da vinheta. Fala aí, seus torcedores que queriam pelo menos um pouquinho mais de sorte. Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Victor Gader. Já vai deixando o seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, marca o sininho para receber as notificações quando sair um vídeo novo aqui. Também peço que você compartilhe esse vídeo, comenta no final dele, deixa a sua opinião, a sua análise também. Eu leio todos os comentários, respondo todos, então deixe seu comentário aí embaixo. Clica no botão hypar se aparecer para você, tudo aquilo que você já está acostumado aqui na plataforma e que nos ajuda demais a continuarmos fazendo esse trabalho. E fica ligado que aqui embaixo estão aparecendo alguns produtos à venda, são produtos do seu time do coração, certo? Então clica neles, confere aí, acompanha, e se você for adquiri-los, adquira-os clicando aqui nos links, que além de você conseguir bons preços, você ainda ajuda o canal a continuar se mantendo e se sustentando aqui na plataforma, beleza? Sem delongas, escalações aqui na tela, falando obviamente do Vila, que é o visitante, né, do Velo Clube, foi visitá-lo lá em Rio Claro, e foi como um time que foi desclassificado em seu campeonato estadual. O Vila Nova tinha um planejamento, uma ideia de que estaria nesse momento classificado para as finais e faria um jogo intermediário, né, entre a semifinal e a final. Só que no primeiro jogo das semifinais o Vila acabou perdendo por 2 a 0 e no jogo de volta não conseguiu superar a defesa do adversário, no caso o Atlético, onde acabou sendo desclassificado no campeonato estadual e não vai conseguir refazer uma final como fez em 2025. Além disso, o Vila Nova não conseguiu ganhar clássicos nessa temporada até aqui. Foram derrotas, empates, nenhuma vitória nesses jogos que para o torcedor são os mais importantes, são os jogos mais complicados. São aqueles que realmente testam o Vila Nova, diferente dos jogos contra os times do interior, que com todo respeito, têm níveis mais baixos do que os adversários da capital. Então chega para esse jogo para enfrentar uma equipe que é de interior, pelo menos do interior paulista, que chega com um time que deveria ser um pouco mais organizado taticamente. Traz o meio de campo ali com o Marquinhos Gabriel, o João Vieira, na frente ele vem com o Rian e traz também o André Luiz novamente caindo pelo lado esquerdo, De La Torre como atacante. Visitando o Velo Clube, que é uma equipe que estreou na competição, né, estreou nessa Copa do Brasil e que foi rebaixada no campeonato estadual, no campeonato paulista. Campeonato paulista esse que tem um nível muito alto, é um campeonato talvez o mais difícil, né, dos estaduais. E aí o Velo Clube acabou sendo rebaixado nesse campeonato, teve um certo desmanche, saída de jogadores, mas na Copa do Brasil conseguiu sua classificação, inclusive nos pênaltis contra o Vasco do Acre. E aí chega para esse jogo trazendo algumas mudanças, algumas reformulações em seu elenco. E destaque para o Rodrigo Silva, que é um jogador que costuma partir muito para cima, um jogador com boa qualidade e que talvez fosse a válvula de escape para o Velo Clube. Falo válvula de escape porque a ideia do Velo Clube era muito clara desde o início do jogo: buscar o contra-ataque. Era basicamente isso que o Velo Clube ia fazer. Mas vamos fazer uma análise bem justa, tá? Bem justa. Vou tentar ser o mais preciso que eu consigo no que eu vi nesse jogo. E resumindo, o primeiro tempo do Vila foi um dos piores desse ano, assim, fácil, tá? E assim, vocês podem até tentar lembrar de jogos contra Goiás, contra Atlético, onde o Vila teve em alguns momentos o primeiro tempo mais fraco, né? Ou então até no primeiro jogo contra a Becate, lá no início da temporada, onde o time ainda estava se encontrando. Só que nós estamos falando de um Vila que já deveria estar muito mais bem entrosado, que teve um bom ataque na competição estadual, porém, contra os times mais complicados, ele teve um ataque mais difícil, não fez gols. E cara, um Vila Nova que já deveria estar se posicionando, já deveria estar jogando com muito mais postura contra uma equipe como é o caso do Velo Clube, que é uma equipe do interior de São Paulo, rebaixada em seu estadual. A gente, como eu falei, o estadual paulista é complicado, mas vamos combinar. É uma equipe desmontada, com jogadores que chegaram há pouco, que se montou ali com o técnico pintado do jeito que deu pra vir fazer essa partida. E que também vem de uma classificação em pênaltis contra uma equipe do Acre. Então olha, com todo respeito ao Velo Clube, o Vila tinha que se posicionar de forma
imperativa no jogo. Deveria ser o time a comandar as ações. E não foi o que aconteceu. Na verdade, foi muito pelo contrário. No primeiro tempo, o Velo Clube estava posicionado para o contra-ataque e, inclusive, teve uns contra-ataques interessantes no começo. Um primeiro que foi a defesa do Vila tirou e depois eles conseguiram um bom cruzamento do lado direito com uma cabeçada fraca. E estava claro que se o Vila desse esses espaços pro Velo Clube, ia ficar perigoso pro Vila. Mas também o adversário tinha suas limitações técnicas e a gente precisava levar isso em conta. Só que o Vila, cara, foi um time absurdamente previsível. Rian, André Luiz e De La Torre estavam totalmente posicionais. O Marquinhos Gabriel, muito bem marcado, e o meio de campo mais conciso do Velo Clube, acabaram com o Vila no primeiro tempo. Tanto é que me lembrou muito o próprio Vila Nova que jogou contra o Atlético, que não conseguia articular 2 a 3 passes, porque o meio de campo não tinha espaços. E aí faltava aquele jogador que quebra linhas, que faz um drible, que tenta uma jogada individual, que tenta um passe mais diferenciado, que tenta uma jogada diferente. E o Vila não mostrava isso. O primeiro tempo foi de pouquíssimas chegadas. O Vila teve até uma bola que pegou na trave, que foi uma bola chutada da entrada da área, que rebateu um dos jogadores no caminho e pegou na trave. Mas, cara, isso foi algo isoladíssimo, comparado com todo o primeiro tempo, onde o Velo Clube também não teve grandes chances, mas estava mais bem posicionado e foi mais perigoso. Teve um chute de fora da área do Rodrigo Silva, que o goleiro Dalberson fez uma bela defesa. Depois teve algumas outras chegadas ali, onde ele chegava com certo espaço, mas faltava qualidade para finalização. Não levava exatamente muito perigo, mas também não sofria, porque o Vila não conseguia jogar. O Vila não conseguia tocar 2 passes. E aí algumas peças deixavam muito a desejar. O Rian do lado direito, cara, olha, hoje fez uma das piores partidas que eu vi, ele vestindo a camisa do Vila Nova. O André Luiz tentou o que pôde do lado esquerdo, mas extremamente solitário ali, também pouco acrescentava. E o De La Torre totalmente apagado, porque ninguém conseguia servi-lo na área. E assim, no primeiro tempo, pífio, muito ruim, um futebol de nível baixo das duas equipes, tá? Que seja deixado bem claro. Tanto o Velo Clube quanto o Vila fizeram um primeiro tempo pavoroso, ruim, sabe? O juiz não estava comprometendo, estava controlando bem o jogo não era violento, não tinha problemas com relação à arbitragem e era fraco. Era muito fraco. E assim, a decepção obviamente fica do lado do Vila, porque o Velo Clube você ainda entende que tem as suas dificuldades ali, um time com nível técnico baixo, rebaixado, enfim. Mas o Vila Nova não justifica. Um futebol tão fraco, pífio, uma armação tática pobre. E aí isso passa muito pelo treinador. Humberto Louser tá perdendo aquela formação mais ofensiva, não consegue exercer pressão de marcação. E aí você pode justificar um monte de coisas. Pode ser realmente por problemas táticos, pode ser por cansaço. O Vila Nova pode estar desgastado fisicamente, o que pra mim também é um absurdo, porque nós estamos falando do começo de temporada. Nós estamos falando de começo de março. Não faz sentido chegar nesse momento com o time cansado. E aí vai muito da preparação física, sabe? Vai muito do cuidado com os jogadores, da recuperação. Tudo isso entra na conta e é um problema que o Vila carrega há muito tempo. Não é só nesse jogo. No próprio Goianão a gente viu isso em muitos momentos. O Vila no segundo tempo sucumbindo fisicamente e muitos jogadores se lesionando. Alguns, né, claro, de forma acidental, mas também alguns por questões puramente físicas. E isso, né, entra na conta. E aí viemos para o segundo tempo, o Vila colocou o Dodô e colocou também o Janderson, né, já meio que de saída ali para começar o segundo tempo. E as entradas surtiram efeito, tá? Principalmente a do Janderson pelo lado esquerdo, ele que normalmente entra pelo lado direito, mas entrou pelo lado esquerdo. No segundo tempo, o Vila já foi um pouco mais perigoso, já foi um pouco mais organizado e se aproveitou também de outro problema físico, mas não dele, do Velo Clube. O Velo Clube também, nossa, da forma como ele jogou no primeiro tempo, tentando se impor, tentando buscar velocidade, segundo tempo cobrou o preço. O time ficou muito lento, muito desgastado fisicamente. Você viu que os caras não estavam conseguindo mais manter o mesmo pique que tinha no primeiro tempo, e com isso o Vila conseguiu encontrar alguns espaços e algumas boas jogadas. E aí começou a ter aquela questão que pega também no time quando ele tá naquele momento tenso, né? Aquele momento mais nervoso, que é a questão da sorte. O Vila teve algumas jogadas onde eu achei que os jogadores tiveram um certo preciosismo, como foi o caso do André Luiz, que teve uma bola livre, leve, solta, para poder encobrir o goleiro. Ele chutou de qualquer jeito. O goleiro Paulo Vitor lá do Velo Clube fez uma boa defesa. Teve também um lance do Rafa Silva, que entrou também no segundo tempo. Tentou um toque de letra num cruzamento do Janderson vindo da esquerda. Pra mim, poderia ser finalizado de uma forma mais simples, mas ele tentou, não conseguiu. Teve uma bola na trave, numa finalização também, se não me engano, do Rafa Silva, que pegou na trave do lado esquerdo, e aí sim, pra mim, entra a questão da sorte, porque era uma chance real de gol, e teve uma finalização que pra mim era o lance do jogo. Uma chegada de frente, acho que foi até o Dodô, chegou de frente pro goleiro, tirou do goleiro, conseguiu tocar tirando dele, mas aí o Paulo Vitor fez uma defesaça com a perna, e acabou a bola ainda pegando na cabeça do zagueiro e saindo da área. Assim, uma belíssima defesa do goleiro, tá? Mérito total do goleiro do Velo Clube.
E aí essas defesas, esses lances, essa falta de sorte também em algumas chegadas, mais a queda de rendimento ao final da partida e do próprio Velo Clube, que não jogou praticamente nada no segundo tempo. Teve uma chance perigosa ali num cruzamento no começo do jogo, e também teve uma bola, um chutamento onde o jogador tentou cruzar e a bola foi quase no rumo do gol, que foram chegadas perigosas e algumas finalizações com boas defesas do Dalberson também. O Dalberson participou no segundo tempo e também garantiu ali o lado do zero do Vila. Então tiveram algumas chances, não foram muitas, mas o físico do Velo Clube sentiu muito no segundo tempo, e essa falta de gols, obviamente, levou para os pênaltis. E isso já preocupava, porque, como eu falei, o Velo Clube se classificou nos pênaltis no jogo passado e levou a decisão para novamente os penais. Só que aí apareceu o goleiro Dalberson, que fez a primeira defesa em um chute muito ruim, tipo assim, muito ruim, do jogador do Velo Clube. Ele praticamente recuou a bola do lado esquerdo, onde ele fez uma boa defesa. Daí todos os jogadores do Vila conseguiram marcar seus gols, e na quarta cobrança o jogador do Velo Clube fez uma cobrança que em teoria era boa, e aí é o mérito do goleiro, é uma bola em meia altura, mais no canto. O Dalberson foi buscar e fez a defesa derradeira que deu, né, a classificação para o Vila Nova. Depois o Júnior Lúcio cobrou o pênalti e confirmou a classificação. E é uma classificação que foi mais apertada do que com certeza o torcedor do Vila esperava. Principalmente com a forma como o Vila começou o jogo. Eu acredito que o Vila, no intervalo, recebeu uma chamada forte do Humberto Louser no vestiário para que eles entendessem que o time do Vila é melhor do que o Velo Clube, com todo respeito ao Velo Clube. Mas é melhor do que o time de Rio Claro, sabe? Não tem como. A torcida do Velo Clube não foi em peso no estádio, foi em cerca de 2 a 3 mil pessoas. Tentaram empurrar o time em casa, o time tentou se lançar no começo do jogo, ali no primeiro tempo, mas não tem como, cara. O Vila tinha que aceitar o fato de que é melhor do que o Velo Clube, só que não mostrava isso em campo. Precisou vir o intervalo e certamente uma boa puxada de orelha do Humberto Louser dentro do vestiário para o Vila Nova acordar. E as mudanças, os jogadores que entraram, em sua maioria, melhoraram o nível técnico do time. E claro, também o Vila se aproveitou do cansaço do adversário. Poderia ter ganhado do tempo regulamentar, principalmente no segundo tempo, mas não pode fazer um primeiro tempo como fez. Cara, é um primeiro tempo que preocupou muito o torcedor. Foi, com todo respeito, foi assustador a forma como o Vila estava jogando, sabe? Contra o Velo Clube. Tem que lembrar do adversário. É um adversário com nível técnico mais baixo. E o torcedor fica logo fazendo vislumbre. Pô, se jogou assim contra o Velo Clube, como é que vai ser contra um time de Série B? Sabe, tem que entrar com uma postura diferente. E na Copa do Brasil você não pode jogar mole, não. Copa do Brasil é traiçoeira. A tendência de você ter uma zebra ali era muito grande. Então tem que jogar com seriedade e com concentração, e também com vontade, com raça, sabe? Com determinação nesses jogos decisivos. Talvez essa falta dessa determinação, essa falta dessa raça, desse interesse de lutar até o fim por cada bola, é o que tenha feito o Vila, por exemplo, não ter ido bem nos clássicos. E quase que dá ruim também na Copa do Brasil. Tem que mudar a postura do time imediatamente. O Vila precisa mudar, porque não dá pra todo jogo o torcedor passar sufoco como foi. Pelo menos, né, o torcedor saiu com alento da classificação, e aí tem que, obviamente, elogiar o goleiro Dalberson, que foi o nome do jogo, que defendeu 2 bolas e garantiu o Vila na próxima fase. Mas tem que olhar os erros do jogo, sim. Não pode simplesmente sentar no resultado e ficar satisfeito com ele. Eu falo isso principalmente pra comissão técnica, jogadores, treinador, diretoria do Vila. Tem que ver o que aconteceu de errado durante os jogos clássicos, esse jogo, o que acontece com o Vila em jogos decisivos, e mudar a postura imediatamente, para que a temporada tenha um pouco mais de alento e tranquilidade pro time, pra comissão técnica, pra diretoria e principalmente pro torcedor. Mas eu quero saber de você, torcedor. Conseguiu ver algo positivo durante os 90 minutos? O segundo tempo foi melhor do que o primeiro, mas e aí? O que tem que mudar no Vila para que não tenha tanto sufoco nesse tipo de jogo mais sério, esses jogos mais importantes? O que o Vila tem que mudar de patamar para resolver esse problema desses jogos decisivos? E como você melhoraria o trabalho do Humberto Louser pro restante da temporada? Coloca aí nos comentários a sua opinião. Quero saber tudo que você achou desse jogo, quero a sua opinião sobre o jogo e a análise. Até porque a análise continua com seu comentário aqui embaixo, beleza? Já vai deixando o seu like, se inscreve no canal, marca o sininho para receber notificações sempre que sair um vídeo novo no canal. E eu peço que você compartilhe esse vídeo com seus amigos para que outros torcedores também recebam essa análise, assim como você. E se aparecer o botão hypar para você, eu peço que você clique nele, que nos ajuda muito com a divulgação e o trabalho. E claro, torne-se membro do canal. Fica aqui uma dica importante para você que gosta de futebol, gosta de se divertir, gosta de notícias, você que gosta de acompanhar os gols da rodada, acompanhar a tabela de jogos, tabela de esportes. Entre no Gader Futebol Clube, a partir de apenas R$ 1,99. Você entra no grupo do WhatsApp, lá tem torcedores de tudo quanto é time, jornalistas, especialistas, eu tô por lá também, e tudo isso que eu falei você encontra lá. Notícias, tabela de jogos, claro, tem também coisas de futebol, como piadas, memes, figurinhas, tudo aquilo que você tá habituado, mas dentro do âmbito esportivo. Afinal, é um grupo para você se divertir e também se informar. E tudo isso a partir de apenas R$ 1,99. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Nós nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço de torcedor para todos vocês.